Eu não gosto muito de entrar em detalhes sobre como eu morri. Prefiro falar sobre o que aconteceu quando eu morri. Porque, na minha opinião, para ser sincera, eu acho que estive no céu por 5 anos. Tudo começou por volta das 2 horas da manhã. Eu tinha ido ao banheiro e foi lá que desmaiei e morri. Meu parceiro na época foi até a porta, me encontrou caída no chão e correu para chamar a ambulância. Nos seguintes 45 minutos, que foram documentados em meus relatórios médicos, eu gosto de mostrar as evidências para provar isso. Aqui estão meus relatórios do Hospital da Carolina do Norte, onde fiquei em coma. Então, eu me vi flutuando por 45 minutos que estão documentados. Em meus relatórios médicos, consta que fiquei clinicamente morta por 14 minutos. Isso foi a partir do momento em que os primeiros socorristas chegaram ao local onde eu estava, onde me encontraram sem vida. Foi apenas quando a segunda equipe de paramédicos chegou, mencionada no meu relatório como a equipe avançada de suporte à vida, que conseguiram recuperar um batimento cardíaco. Esse processo levou 14 minutos, mas não sabemos exatamente por quanto tempo eu estive clinicamente morta, pois tudo aconteceu por volta das 2 horas da manhã, e quando fui encontrada, já estava sem vida. Então, isso pode ter levado muito mais tempo. Então, me vi na sala de estar, observando todas aquelas pessoas passando e falando sobre o que estava acontecendo. Eu conseguia ouvi-los e me lembro disso claramente, mas era completamente tranquilo. Eu não estava assustada com o que estava acontecendo comigo. E nem tive pensamentos como: quem vai pagar as contas? Quem vai cuidar dos cachorros? Tudo parecia uma progressão muito natural, se é que posso chamar assim. Então, os observei me levarem para fora da casa. Olhei para mim mesmo, mas não senti nenhuma conexão com aquele corpo. Aquele corpo poderia ter sido qualquer outra pessoa que eles estivessem levando. Então, todos saíram da casa e fecharam a porta. Foi então que senti um toque no meu ombro. Presumo que fosse uma mulher. Ela disse: "Você tem que ir agora." E eu pensei: bem, para onde estamos indo? E chamo isso de a fase da névoa. Durou apenas alguns segundos e tudo ficou escuro, como se eu tivesse fechado os olhos. E quando os abri novamente, embora não pudesse sentir nenhum movimento, me encontrei em um campo cheio de flores. O campo era suavemente inclinado, coberto por milhões de flores. Eu podia ver montanhas que eram 10 vezes maiores do que o Everest. Eu podia ver milhares de pessoas, felizes, absolutamente radiantes em seus próprios campos de energia. Ao olhar para as flores sob meus pés, as flores se moviam gentilmente para o lado, para que eu não as esmagasse, mesmo que eu não tivesse peso de um corpo. Elas me demonstravam respeito, porque entendiam que naquele momento eu ainda sentia como se tivesse um corpo. Aqui está uma imagem das flores. Elas emitiam energia das bordas de suas pétalas. Havia energia saindo da borda. Eu não consigo explicar as cores, porque eram tão diferentes das que temos aqui na Terra. Aqui podemos ver apenas 5% do espectro de cores. Enquanto eu caminhava por esse campo e observava, ficou claro para mim que o que pensávamos, nos tornávamos. O que pensamos, criamos. Se eu quisesse ter cabelo preto, longo e liso instantaneamente, porque essa era a minha intenção do que eu queria, eu poderia criá-lo. Se eu pensasse que queria estar nas montanhas, eu instantaneamente estaria lá. Ou, se eu quisesse escalar as montanhas, eu estaria na base delas subindo, se assim desejasse. Durante todo o período em que estive nesse lugar, havia uma música tocando. A música era como um canto repetitivo, que se repetia continuamente. Era calma e reconfortante, mas não vinha de nenhum lugar específico. Ela emanava de tudo ao meu redor, até mesmo de mim. E eu sabia que, se não gostasse da música, poderia mudar o canal e criar algo diferente, como uma playlist de músicas. Quão incrível é isso! Nós fazemos e criamos o que queremos nesse espaço. Eu segui por esse caminho de paralelepípedos, passei por vales, lagos e rios. Caminhei pelas montanhas e, em seguida, desci para uma cidade linda. Qual seria a distância disso? Estimo que tenha sido de milhares de quilômetros.
Tudo ali era energia, até mesmo os edifícios. Edifícios de tijolos, com mais de 10 metros de comprimento, que se estendiam por milhares e milhares de metros em direção ao céu. Ao entrar nos edifícios, não havia elevadores, porque não precisávamos de elevadores, mas havia escadas, e eu entendi que as escadas estavam lá para aqueles que quisessem ir de andar em andar. Ou então, bastava pensar, quero estar no 12º andar, e, instantaneamente, estávamos lá. Então, sempre há opções, sempre há possibilidades naquele lugar, porque o que pensamos, nós criamos. Eu estimo que, no total, nesse lugar chamado céu, eu devo ter estado lá por provavelmente 1 ano e meio, talvez. Ou mais. Definitivamente não menos que isso, porque estive lá por tanto tempo, interagindo, existindo e observando com outras pessoas. Então sinto novamente um toque no meu ombro. Eu me viro e não consigo vê-la, mas sei que é uma mulher porque posso sentir, e acredito que seja ela novamente. E agora, me encontro na entrada de uma catedral magnífica, com torres que se erguem a milhares de metros de altura. Ao entrar pela porta e olhar para o corredor, vejo bancos nas laterais, como em uma igreja. E os bancos, por si só, têm cerca de 10 metros de comprimento, feitos de uma única peça de madeira que formava todo o banco. O chão parecia ser feito de arenito, mas com blocos de 18 metros quadrados, cada um de uma única peça de arenito. Enquanto eu caminhava por esse corredor, admirando os vitrais que se erguiam infinitamente, porque eram imensos. Quando cheguei ao final, lá, fui apresentado àqueles que eu chamo de os 3 grandes. Aqui está uma imagem minha, em frente aos 3 grandes. Eles não eram seres físicos, mas possuíam uma energia que girava da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda, ao mesmo tempo. A energia subia do chão e fluía como uma cachoeira em direção às suas cabeças. Eu fiquei na frente deles. Aqui estou eu. Eles me mostraram esta caixa e havia energia saindo dela. Não sei qual deles disse, mas ouvi. Não estamos aqui para julgar. Instantaneamente, eu soube que precisava abrir a caixa, processar e curar todas as memórias que estavam dentro dela. Durante aquele momento em que olhei dentro da caixa, processei mais de 5.000 memórias, e cada uma delas durava de 45 minutos a 1h30, dependendo de quão severas eram. Estimo que passei 1 ano e meio apenas revisando minha vida. Depois de processar todas aquelas memórias, senti um toque no meu ombro novamente, e dessa vez soube que era hora de ir. E agora estou em uma sala completamente branca, sem paredes, teto ou janelas. Olhei para baixo e consegui ver meus pés, mas não havia chão sob eles, apenas um branco puro. Ao longe, avistei alguém, uma pessoa, caminhando em minha direção. Ela se aproximou e disse: "Linda, você não deveria estar aqui. Você deve retornar à terra de onde veio." Depois, tudo o que me lembro foi de acordar no hospital, onde estavam retirando todos os tubos da minha garganta. Muito obrigado por ouvir minha história.